A produção animal ela tem três grandes pilares. Você sabe quais são? Fica comigo porque nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para você. Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo, sou tecnista, eu atuo no Mato Grosso do Sul e a produção de maneira geral ela acaba apresentando três grandes pilares, que são o manejo, a nutrição e a genética. Esses três pontos, esses três elementos, eles coexistem, né? Eles dependem um do outro para poder existir. Para você poder ter o desempenho máximo de um, você precisa necessariamente do outro. Mas chega de enrolação, eu vou falar do primeiro deles, que é o manejo. Ele que você já conhece é a atuação diária, é o que você faz na sua propriedade para que a produção possa acontecer. Nesse caso, eu separo em produção de corte e a produção de leite, porque o manejo, a atuação acaba sendo diferente com algumas particularidades. Na questão da pecuária de corte, nós precisamos nos atentar para que tipo de produção é, qual que é o sistema que está sendo utilizado. Ele é um sistema intensivo, semi-intensivo, um sistema extensivo? Nesse caso, para pequenas e micro propriedades, a gente vai acabar atuando um pouquinho mais nessa área mais extensiva e semi-intensiva. Esses animais eles estão sendo trabalhados em um pastejo contínuo, ou seja, uma grande área onde você deixa esses animais lá por um mês, onde eles vão se alimentando, onde eles vão tendo todo o comportamento animal dentro desse período, ou é um pastejo rotacionado, onde esses animais ficam 7 dias, 8 dias, e aí você passa ele para o próximo piquete, para que o anterior descanse e possa ter a rebrota das forrageiras. Nesse caso, a quantidade de vezes que você vai no campo para poder avaliar os animais, para poder estar em contato com eles, acaba sendo reduzida. Outros aspectos que devem ser levados em consideração, como o manejo sanitário, a programação do período de vacinação, de vermifugar os animais, tudo que fica no entorno de manter a sanidade da sua propriedade. No manejo alimentar, os animais eles vão ficar no pasto, ou seja, grande parte da nutrição deles vai vir da planta. Em alguns momentos é necessário que você forneça sal mineral e também outros suplementos. No manejo alimentar, é importante salientar que esses animais eles vão ficar a maior parte do tempo no pasto. Então eles vão ter a sua nutrição a partir das plantas, e aí a suplementação vai vir em forma de sal mineral ou alguma fonte energética para fazer com que a produção ela acabe aumentando. Na produção leiteira, a gente já tem uma dinâmica um pouco mais rápida, porque os animais eles respondem diariamente. Então, você acorda cedo, lá pelas 3, 4 horas, se prepara, vai nos piquetes, retira esses animais, leva eles para a sala de ordenha. Nesse momento você pode fornecer ou não um suplemento concentrado, você pode oferecer a suplementação mineral. E o ponto é, essa sua sala de ordenha, ela tem capacidade para 2 ou mais animais? Mesmo que tenha capacidade para mais animais, essa ordenha, ela é manual? Ela é mecânica? Você faz os procedimentos para fazer com que haja avaliação de mastite, para que você faça a desinfecção do teto para então poder ter a produção. Outros manejos, o sanitário, de fazer a desinfecção do teto, de fazer a prova ali de se tem mastite, lembrando que o úbere da vaca é dividido em 4 partes. Não necessariamente um teto que tem mastite vai ter mastite nos outros, é importante avaliar os 4. Dependendo da produção de leite, é só uma ordenha que você acaba realizando ou fazendo estoque de colostro. É importante que você guarde também o colostro. Tem uma geladeira específica para isso, não guarda em garrafa PET, guarda numa travessa ou algum outro item que seja, por exemplo, um quadrado, coisa do tipo, para que seja mais fácil retirar esse leite depois, ele tem que ser congelado, né? Então, assim, são dinâmicas diferentes, são coisas que você faz
no dia a dia. O manejo nutricional é onde tem a maior quantidade de investimento. Mais de 80% do dinheiro investido na produção acaba indo para essa parte. Por quê? Porque ela é extremamente importante, ela é o combustível do animal. É com ele que ele vai ou crescer para produzir a carne ou aumentar a sua produção de leite. Nesse caso, o Brasil ele tem uma vantagem muito grande em relação a outros países, porque existe uma abundância de pastagens e também uma abundância de trabalho para que essas pastagens elas sejam as melhores para você. A Embrapa e outras empresas trabalharam durante anos para fazer com que diversas forrageiras, diversos capins tenham diferentes desempenhos, diferentes finalidades para que você possa ter a sua produção, para que possa ser adequado à sua terra. Dessa forma, os animais eles vão retirar a maior parte da sua nutrição quando nós estamos falando de manejo extensivo e um pouco do semi-intensivo das forrageiras. Nesse caso, é importante ter a suplementação mineral. Por quê? Começando com o nosso próprio solo. O solo brasileiro ele é tradicionalmente pobre em minerais e ácido. Nesse caso, a planta ela vai puxar os nutrientes que tem no solo e ela também vai ter essa deficiência. Então é importante entregar no coxo para o animal o que está faltando, que são os macro e os micro minerais. Além de, caso você tenha capacidade, caso a propriedade ela já esteja se tornando mais sustentável, então você adiciona um produto a mais, um milho, algum outro suplemento que vai fazer com que a sua produção aumente. Então, de aumento de produção, não necessariamente vai acontecer progressivo conforme você coloca alimento para o animal, porque isso vai depender do nosso terceiro ponto, que é a genética. A genética ela vai definir muito como vai ser a sua produção. É claro, aqui a gente já falou de terra, de planta, de manejo, das próprias construções que você tem, mas aqui nós temos um gargalo. Por quê? Se o seu animal acaba sendo mais rústico e você entrega muito alimento de alta qualidade para ele, uma dieta extremamente cara, pode ser que ele não responda da maneira que você espera. E isso é importante a gente ter em mente. Não necessariamente você ter um animal de genética inferior para a produção seja um problema. Então, por exemplo, na sua propriedade, dentro ali da sua contabilidade, da sua planilha, não dá para colocar um meio sangue Angus. Então você coloca um Nelore em um pasto que está sendo reformado ou que você ainda não fez a adubação de manutenção, e aí esse animal ele vai se alimentar, por exemplo, de uma forrageira de menor exigência, lembrando que as forrageiras têm 3 níveis de exigência, baixa, média e alta, de maneira geral, tá? E é importante que, se você tem um capim de baixa exigência, ou seja, ele vai entregar menos nutriente, menos volume, então um animal que seja compatível a isso. Por exemplo, a sua propriedade ela não comporta um girolando, um animal que tem uma produção alta de leite, é possível colocar uma Jersey. Existe diferença no leite, o leite da Jersey é muito mais gorduroso, você pode beneficiar ele de alguma forma, até para você não ficar tão atrelado ao valor do leite. Às vezes o litro do leite não é o suficiente para pagar as contas, não faz sentido com a operação. Então você começa a produzir queijo, você começa a produzir um doce, esses itens você vende para um mercado, você anuncia na internet, entrega direto para o seu público final. As opções elas são variadas. E assim, cada caso é um caso. Cada propriedade ela é particular, e nós temos algumas regras gerais, mas tem que ser visto com bastante cuidado, tá certo? Gostou desse vídeo? Ele colocou alguma luz em algum ponto que você gostaria de saber? Te interessou? Achou que faltou alguma coisa? Algum ponto que você não entendeu muito bem e quer um vídeo totalmente dedicado para ele? Então, escreve nos comentários, entre em contato pelas redes sociais. E se você quiser ver mais conteúdo desse tipo, se inscreve no canal, porque tá só começando.
Muito obrigado e até o próximo vídeo.